Minha cara, minha nobre família conquistense. Pensei muito e analisei as dificuldades que eu teria para explicar a você o que aconteceu no último julgamento do Supremo Tribunal Federal, que apreciou um habeas corpus impetrado pela defesa do presidente Lula e que o desfecho acabou sendo no placar de 8-3. Entretanto, algumas falas dos ministros, e que a maioria da população brasileira não acompanhou, e se acompanhou, não consegue perceber a engrenagem do direito no alto comando, ou seja, no alto nível, né, pelas palavras mais difíceis para o dia a dia de cada um. Eu vou tentar dizer aqui, em poucas palavras, o que ocorreu nessa história toda. Primeiro, era incabível aquele julgamento da última semana, que o habeas corpus foi aceito por 8-3, mas ele já tinha sido vencido no próprio tribunal pelo placar de 3-2. Então, para poder que as pessoas mais simples entendam, o Supremo Tribunal Federal ele é composto de 11 membros. É o que se chama Pleno do Supremo. O que quer dizer isso? O Pleno do Supremo ele agrega duas turmas do Supremo Tribunal Federal. A turma 1, composta por 5 membros, e a turma 2, composta por mais 5 membros. Isso tudo é exatamente para obter-se uma aceleração dos processos, para que nem tudo seja necessário chegar ao Pleno do Supremo com seus 11 ministros. No caso específico do presidente Lula, ele só chegou, pasmem senhores, ao Pleno do Supremo exatamente porque se trata do presidente Lula. Nenhum outro habeas corpus nas mesmas condições chegou até lá. E por que eu quero voltar a dizer isso e tentar fazer aqueles que não conhecem direito entender bem as coisas? O Brasil ele é composto de 3 instâncias judiciais: a da sua terra, do seu município, a Justiça do Estado e a Justiça do país, a federal, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, quando algo é julgado no Superior Tribunal de Justiça e ainda caiba qualquer recurso, esse recurso é apelado para o Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, tanto faz esse recurso chegar para essa primeira turma que eu disse de 5 membros, como para a outra turma de 5 membros, está no Supremo Tribunal Federal. Não se pode conceber a ideia de que haja mais um recurso para o Supremo Tribunal Federal, a não ser que haja ato totalmente lesivo às claras e às vistas de qualquer pessoa que possa enxergar a 1 metro adiante do nariz. Bom, isso tudo é para explicar aos senhores o que acontece nessa engrenagem toda. Era para resolver o problema ali, como foi resolvido. Mas o ministro Edson Fachin, que muitos idiotas falam que ele favorece o PT porque ele foi nomeado pelo PT, o que não é verdade. Ele foi nomeado, mas jamais favoreceu o PT ou qualquer membro desse partido em qualquer julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ele, insatisfeito com o resultado, ele levou para o Pleno com a esperança de que, lá no Pleno do Tribunal, com os 11 membros, ele conseguisse os votos necessários para derrotar a sua ideia. Esse é o X da questão. Aí eu volto a dizer, ele poderia ter levado
esse habeas corpus diretamente ao Pleno do Supremo? Sim, desde que ele não o levasse à turma, ou seja, a segunda turma, ou turma 2, como se chama. Então, veja só, se ele não tivesse levado para essa turma que julgou, os 5 membros, que o placar saiu 3-2, ele poderia levar ao pleno dizendo que se tratava da matéria de relevância, então que o pleno decidisse. Mas ele fez o contrário. Ele esperou no Supremo porque existia um voto da ministra Carmen Lúcia, que era favorável à tese de Fachin. Ela mudou o voto e ele saiu derrotado. Aí ele apelou, levando para o julgamento, mais uma vez, a apreciação no Pleno do Supremo Tribunal. Um erro grave e cínico, na minha modesta opinião. Essa atitude, manobrada pelo ministro Edson Fachin, junto com o presidente do tribunal, o senhor Luiz Fux, foi atacada de forma veemente pelos 2 ministros mais antigos do tribunal, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que simplesmente deixaram o Luiz Fux numa situação extremamente embaraçosa, porque ele tentou justificar o que não era justificável. Então, tudo isso que eu estou falando, eu não sei se nesse período vai dar para vocês entenderem, é que existiu realmente uma armação para a condenação de Lula, mas não só por condená-lo, para que ele não seja presidente do Brasil. Então, quem é que está ferido com a possibilidade de Lula ganhar a eleição? Desde a primeira vez, quando Lula foi preso, já foi ilegal. Porque ele foi exatamente julgado no pleno quando não era necessário. Porque Lula não pode ser, porque Lula é diferente de Pedro, Manuel e João. E com isso ele passou 580 dias preso. Mas a ideia não era só de prendê-lo, era de condená-lo para que ele não participasse das eleições. E agora? Agora tem um outro processo, que a jogada de Edson Fachin foi de que, tirando uma coisa que eu sempre disse o tempo todo, que Curitiba não era para julgar os processos do presidente Lula porque não tinha conexão com a Petrobras. Falava isso muito com meu pupilo Rafael Nunes. Ele dizia, Paulo, mas a corrupção no Brasil precisa ter um freio. Quer dizer, ele buscando uma tangente porque ele estava sendo preparado por essa onda de pessoas que acham que justifica o delegado matar um bandido porque aquele bandido poderia atacar ou atacou alguém, e que não se justifica. Aí então, com essa lambança toda, a sociedade foi imaginando que Lula era o ladrão de tudo. E se os senhores prestarem atenção, pessoas desviaram dinheiro da Petrobras a nível de milhões de reais, 2 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. E Lula, presidente da República, queria desviar da Petrobras 1,8 milhão? Não tem nem lógica isso. Depois que restou provado que o Lula não era nem dono do apartamento, nem dono do sítio, e que não fez nada errado em fundar o seu Instituto Lula com doações. Aí caiu por terra, não dá mais para segurar. E agora, o que tenta Edson Fachin de novo? De simplesmente a suspeição do juiz Sérgio Moro, que já foi julgada na segunda turma, e Edson Fachin saiu derrotado, que seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Volto a dizer aqui, como disse desde o primeiro minuto, que o juiz Sérgio Moro usurpou o poder que ele não poderia usurpá-lo. E os senhores vão perguntar por quê? Porque se houve algum crime na questão Lula, ele tinha que ser julgado em São Paulo e não em Curitiba. Mas a intenção em Curitiba, porque tem alguma coisa por trás que eu não saberia dizer aqui para os senhores nesse curto tempo. Mas o interessante é o seguinte, dessa vez Edson Fachin não vai ganhar. E Lula está livre para ser candidato a presidente do Brasil. Quem está dizendo isso aqui sou eu, porque ninguém vai admitir que mais um escândalo venha sujar o nome do Supremo Tribunal Federal.